China quer que Elon Musk compre o TikTok, enquanto a Arábia Saudita vai enriquecer urânio e Hamas ressurgem das cinzas, segundo Antony Blink. Bem-vindo, é sempre um prazer contar com vossa audiência. Eu sou o Jonathan e nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações. E parece que a China aí quer que Elon Musk se torne o novo dono do TikTok lá nos Estados Unidos, fazendo com que essa situação nevrálgica entre Estados Unidos e China, principalmente envolvendo essa rede social, acalme os ânimos. Será que é essa a ideia dos chineses? Também nesse vídeo a gente vai falar a respeito aí que a Arábia Saudita quer começar a enriquecer urânio e para usos militares e também energéticos. E Antony Blink faz duras críticas em relação a Israel e diz que Hamas ressurgirá das cinzas. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chegarei mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. China considera Elon Musk como potencial comprador do TikTok. Só vamos dar uma resumida aqui na notícia. O TikTok ele está prestes a sair dos Estados Unidos, desde que a empresa ByteDance venda sua parte norte-americana para uma empresa dos Estados Unidos. Caso isso não aconteça, simplesmente o TikTok vai ter que sair e a China manifestou interesse que Elon Musk compre essa parte aí da empresa lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma discorrida aqui na matéria em relação a isso. O bilionário Elon Musk, que adquiriu o Twitter em 2022, é cogitado pelo governo chinês como um possível comprador para o TikTok nos Estados Unidos, de acordo com a Bloomberg. A rede social seria banida do país em 19 de janeiro se não for vendida para uma empresa americana. Fontes familiarizadas com o assunto informaram que autoridades do governo chinês consideram vender as operações do TikTok nos Estados Unidos para Elon Musk, caso a Suprema Corte não interrompa o banimento previsto para os próximos dias. No entanto, as deliberações são preliminares e as autoridades preferem que o aplicativo permaneça sob o controle da ByteDance. Ao ser questionada sobre a reportagem da Bloomberg, a ByteDance respondeu a Forbes que não comentará sobre pura ficção. Ou seja, a ByteDance está dizendo que isso é uma ficção científica aí frente a essa venda do Elon Musk pelo TikTok. Mas aí você acha que de fato isso aí é só uma notícia para gerar aí audiência ou é bem possível que a China queira vender aí para o Elon Musk a sua parte lá nos Estados Unidos? Deixa teu comentário em relação a esta questão. E agora dos Estados Unidos nós vamos para o Oriente Médio, mais especificamente para a Arábia Saudita, que está comunicando que vai começar a enriquecer urânio para, a princípio, fins de comércio, fins comerciais e para melhorar a sua matriz energética. Mas a gente sabe que o Irã é um adversário aí da Arábia Saudita e ele adora falar sobre questões de armamentos nucleares. E será que essa intenção da Arábia Saudita em querer enriquecer urânio e melhorar a sua matriz energética, enfim, expandir o seu programa nuclear, não pode ter aí receios em relação a esse potencial enriquecimento de urânio iraniano e a criação da sua PNUC? Vamos discorrer aqui um pouquinho na matéria em relação a isso. Faremos um Yellow Cake. A Arábia Saudita quer enriquecer urânio. O ministro de Energia da Arábia Saudita anunciou na segunda-feira que o país tem planos de produzir Yellow Cake, um concentrado de urânio usado como combustível para usinas nucleares e vender urânio enriquecido para o mundo. Nós o enriqueceremos e venderemos e faremos um Yellow Cake, declarou o ministro de Energia, príncipe Abdulaziz bin Salman, falando em uma conferência de energia no país, de acordo com o meio de comunicação saudita Al Arabiya. Então tá aí o ministro de Energia lá da Arábia Saudita comunicando que eles vão começar a enriquecer urânio. Aqui na reportagem eles falam também que essa questão envolvendo o enriquecimento de urânio para uma criação de um armamento nuclear, ele só acontecerá caso o Irã invente de enriquecer urânio e criar o seu armamento nuclear. A princípio, foi essas as falas dos árabes lá. Você acredita nessa questão aí da Arábia Saudita de começar a produzir urânio simplesmente por questões de diversificar a sua matriz energética? Deixa teu comentário aqui no vídeo em relação a isso. E agora da Arábia Saudita nós vamos para os Estados Unidos, porque o secretário de Estado norte-americano, Antony Blink, simplesmente fez falas muito fortes em relação a Israel. E é a questão do Hamas. Estados Unidos dizem que Hamas substituiu quase todos os combatentes eliminados em Gaza por novos recrutas.
notas. Na terça-feira, o Antony Blinken ele veio a público lá em Washington dar entrevista com umas falas muito pesadas, principalmente em direção a Israel e a situação ali com o Hamas. E falou simplesmente que o Hamas já conseguiu aí substituir aquelas pessoas que Israel eliminou ali do seu grupo. E que Israel deveria aceitar uma reunificação entre Gaza e Cisjordânia com uma administração palestina. E também seguir o caminho de um Estado palestino independente. Vamos aqui discorrer algumas falas do Antony Blinken usando uma outra fonte também que falou sobre o assunto. Há muito tempo deixamos claro ao governo israelense que o Hamas não pode ser derrotado apenas por uma campanha militar, que sem uma alternativa clara, um plano pós-conflito e um horizonte político confiável para os palestinos, o Hamas, ou algo tão abominável e perigoso, crescerá novamente, diz Blinken em um discurso sobre a política do governo Biden para o Oriente Médio no Conselho do Atlântico. É exatamente isso que aconteceu no norte de Gaza desde 7 de outubro. Cada vez que Israel concluiu sua operação militares e retirava o Hamas, os militantes se reagrupavam e ressurgiam porque não há mais nada para preencher o vazio, diz ele. De fato, avaliamos que o Hamas recrutou quase tantos novos militantes quanto perdeu, revela Blinken. Essa é uma receita para uma insurgência duradoura e guerra perpétua. Israel estima ter eliminado cerca de 18 mil combatentes do grupo Terror Três Pontinhos dentro de Gaza durante a G. Então tá aí as falas de Antony Blinken bem críticas a Israel e falando sobre esse ressurgimento das cinzas aí do Hamas. Imagine se Israel eliminou aproximadamente 18 mil integrantes lá do Hamas. Será que é verdade que eles conseguiram aí recrutar aproximadamente este número de pessoas novamente para integrar esse grupo Terror Três Pontinhos que fez aquelas barbárias no dia 7 de outubro lá em Israel? Você acredita nessa fala aí de Antony Blinken? Ou ele simplesmente está falando em uma fala política e tecendo críticas a Israel? Deixa teu comentário em relação a isso aqui no vídeo. Também lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.